Resumo do livro: Triste Fim de Policarpo Quaresma. Um dos livros mais solicitados dos vestibulares públicos e privados do país. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é sem dúvida algum dos livros mais emblemáticos do Brasil. O livro foi escrito por Lima Barreto, um dos escritores mais importantes do Brasil. Assim, confira aqui o resumo do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quem foi Lima Barreto, escritor do resumo livro Triste Fim de Policarpo Quaresma? Lima Barreto é um dos maiores escritores do Brasil, reconhecido nacionalmente e fora do país. Ele teve um grande papel ao retratar diversas questões importantes dos brasileiros em seus livros. O escritor Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 13 de maio de 1881, onde também faleceu em 1º de novembro de 1922, com apenas 41 anos de idade. Começou a escrever cedo, tendo desenvolvido suas obras principalmente em revistas de cunho popular e de crítico social com publicações, conto, crônica, romance, sátira, entre outros periódicos. Além do resumo do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vamos contar aqui, Lima Barreto também escreveu outros livros renomados como Cemitério dos Vivos, Clara dos Anjos, Histórias e Sonhos, O Homem que Sabia Javanês e outros contos, Os Brusundangas, O Subterrâneo do Morro do Castelo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, entre outros. Conheça a história. Resumo do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma é o protagonista da história. Ele é um nacionalista que recebeu o apelido de major de um amigo, porém Policarpo não era militar. Pelo seu excesso de patriotismo romantizado, ele desde a juventude nutria forte apreço pelos livros nacionais, tendo uma vasta coleção de títulos que exaltavam o Brasil. Policarpo era um funcionário público solteiro, nunca casou, morava com a irmã solteira, Adelaide. Policarpo era tão patriota que defendia que a língua oficial do país deveria ser o Tupi-Guarani, em que ele fez até um manifesto sobre o assunto, tendo virado até manchete de jornal. Contudo, ninguém levou Policarpo a sério, virando uma espécie de chacota na cidade em que morava. Policarpo até chegou a enviar uma carta para uma pessoa importante dentro do seu serviço, e isso causou sua internação por algum tempo em uma clínica psiquiátrica. Após a internação, Policarpo nunca mais foi o mesmo, tendo piorado ainda mais o seu quadro de patriotismo romantizado. Com isso, comprou um sítio e se mudou com Adelaide. A intenção dele era dedicar-se à agricultura, para mostrar quão fértil e boa era a terra do Brasil, tendo até enviado uma carta dando várias opiniões para o então presidente na época, Floriano Peixoto. Mas a carta nunca foi lida. Depois o Brasil entra em guerra e, claro, Policarpo se alista e vai servir na batalha. Com a vitória do país, Policarpo vira carcereiro em uma prisão, onde passa a presenciar muitas injustiças, revoltas e situações erradas. E a partir disso começa a se desiludir e concordar que se dedicou ao país em vão, pois não era exatamente aquilo que ele pensava. Ao final, envia uma carta ao presidente Floriano Peixoto, onde descreve que os revoltosos presos eram tratados de forma desumana. Com isso, Floriano Peixoto declara Policarpo traidor do país, sendo condenado à morte. Ou seja, triste fim de Policarpo Quaresma.